Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e rezar. Hoje vou falar-vos de um santo que é padroeiro da nossa Europa, de certa forma um patriarca de todo o Ocidente, pois naquilo que influenciou também a Europa além fronteiras, em muitas coisas ele está presente. Um homem, ademais, que é pai da vida monacal também no Ocidente, não tanto no Oriente. Vou falar-vos de São Bento, também chamado Bento de Núrcia. São Bento é o padroeiro da Europa. Como podia um homem despojado, que entrou numa gruta no início da vida dele para fugir a qualquer forma de popularidade e para se dedicar a uma vida de oração, de recolhimento diante de Deus, entretanto, tornar-se padroeiro de toda uma Europa? Pois vale a pena conhecermos a vida desse santo. Esse santo que, conforme o livro escrito por São Gregório Magno, aliás, ele beneditino, que tinha São Bento como pai, imaginem um papa que tenha um santo como pai. E ele que escreve sobre o seu pai, São Bento, diz que dos primeiros milagres que São Bento operou foi quando ele ainda era jovem. Uma espécie de ama que tomava conta dele, partiu um jarro, pôs-se muito triste a chorar e São Bento, sem o recurso a qualquer super cola que nós tínhamos nos dias de hoje para colar peças de vidro, de porcelana, que mesmo assim a gente sabe que nunca fica grande coisa, mas São Bento conseguiu restaurar aquilo de maneira magnífica, a tal ponto que foi considerado um milagre, e esse milagre espalhou a fama desde o início de São Bento pela região. E São Bento, então, para fugir àquela fama de que já fazia milagres e de fato já era extremamente piedoso desde jovem, fugiu e refugiou-se numa gruta onde, aliás, um corvo o ia alimentar diariamente. Quando vemos a imagem de São Bento, inclusive vemos lá um corvo, não tanto pelo alimento que ele levara, um outro ermita que vivia em cima dele e que ele recebia esse pão também em baixo, mas devido a um fato de um pão envenenado que uma vez o santo recebeu e que o corvo levou, e o santo assim não comeu aquele pão envenenado que lhe estava destinado. Aí conta um pouquinho toda a história, toda a lenda de São Bento, e por isso vemos representadas as imagens de São Bento como um abade com o seu báculo e com um corvo com um pedaço de pão. Simboliza esse pão envenenado que foi levado da presença de São Bento e fez com que ele não provasse daquele veneno. São Bento era extremamente austero. Ele chegou a ter um grupo de discípulos, homens, aliás, que São Bento disse que não tinham propriamente vocação para o seguirem, entretanto, eram monges que estavam sem mosteiro e que pediram para São Bento ser uma espécie de abade deles, um superior religioso. E São Bento dizia-lhes desde o início que eles não iam conseguir aguentar aquela vida dele, a austeridade, a vida de oração, a vida de sacrifícios, o alimento frugal do qual São Bento se alimentava e, inclusive, eles, não aguentando aquela vida que levava São Bento, tentaram também envenenar São Bento. E São Bento, notando que numa taça lhe estavam a oferecer de veneno, vai traçar uma bênção sobre tudo aquilo, aquela taça vai se romper. Algumas partes da história, até mais fantasiosas, dizem que aquilo como que saiu uma serpente dali, mas a taça quebrando-se, ele não provou daquele veneno e expulsou aqueles discípulos da sua casa. Estão a ver assim que nós sempre pensamos que os santos têm assim uma face rosadinha, uns bonacheirõezinhos, amorosinhos. Mas um santo de vida radical, vejam que havia gente que, não seguindo aquela vida e não vendo no santo propriamente o modelo, modelos às vezes banais, de tranquilidade, de preguiça, tentaram matar o próprio santo. Temos ao longo da história da vida dos santos
vários que se opõem àquela santidade ou às vezes ao temperamento forte do santo, assim um Santo Inácio de Loyola, uma Santa Teresa d'Ávila, que tinham temperamentos fortíssimos. De fato, a graça não tira nada daquilo que nos é próprio, mas eleva-nos. Isso já dizia São Tomás de Aquino. Então a graça não nos tira o temperamento ou a personalidade que nós temos, mas eleva-nos. E isso também com São Bento e isso com quantos santos. Aliás, essa história de pensar que então ser santinho, das bochechas rosadinhas, todo bonzinho, é às vezes pensar num bobão. Às vezes eu entendo que alguns jovens, ou até alguns homens e mulheres, quando se fala em santidade, dizem, ai não, isso ser santo, porque logo imaginam as bochechas rosadas, os santos bochechudos, que dá vontade de puxar a bochecha e que levam uma vida morninha e bonzinho e sorrisinho para todo. Isso. Imaginar uma santidade assim. Aliás, daqueles santos que nós conhecemos e conhecemos o seu rosto, porque no tempo dele já havia fotografia, vemos homens sofridos, rostos sofridos. A Santa Teresa de Calcutá não é propriamente uma santa de faces rosadinhas. Quando vemos até os santos Francisco e Jacinta Marto, vemos ao mesmo tempo na inocência das crianças a austeridade, as dificuldades, os sofrimentos e os sacrifícios que eles já ofereciam. Os seus rostos mostram muito dos seus sofrimentos, muitas das suas lutas. Esse é o santo. Pois São Bento teve que passar também por múltiplas lutas. A medalha de São Bento, inclusive, e eu convido, porque não temos tempo neste programa, mas a investigar um pouquinho sobre a medalha de São Bento, é considerada até hoje uma medalha exorcística, porque São Bento empreendeu ao longo da vida dele uma luta contra o mal. E então, da sua medalha, que foi espalhada por muitos beneditinos, dizia-se que as bruxas na Idade Média queixavam-se, pois onde estava a medalha exorcística de São Bento, ali elas não conseguiam operar os seus feitiços. Até hoje, essas medalhas cunhadas obtêm-se com alguma facilidade. Os sacerdotes beneditinos dão uma bênção especial, pertence à ordem beneditina, embora qualquer sacerdote hoje em dia também possa dar as bênçãos a essa medalha, mas é uma medalha protetora. Convido, procure pela medalha de São Bento e a história da medalha de São Bento, com a figura de São Bento de um lado e a cruz no outro, pois cada um de nós tem, sem dúvida, também que enfrentar o mal ao longo da sua vida. Como dizemos no Pai Nosso, livrai-nos do mal. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, São Bento é um padroeiro da Europa, porque a partir do lugar onde se estabeleceram os mosteiros, os seus monges, que seguiam uma regra própria, elaborada por São Bento, uma vida de oração e trabalho, começaram a mudar não só as paisagens, a cultivar os campos, em torno dos mosteiros começaram a surgir cidades, os monges não só eram mecenas no sentido da arte e até das próprias obras literárias, cujas cópias eles elaboravam, como acabavam por ser também professores, formando-se, por assim dizer, muitas escolas em torno daqueles mosteiros, nos quais aqueles homens de oração e de trabalho dedicavam-se também à educação. E foi esse conjunto de monges que se espalharam pela Europa e que foram estabelecendo os seus mosteiros, e todos aqueles que se inspiraram em São Bento, muitos outros religiosos e fundadores ao longo da história, que foram gerando esta civilização, a civilização cristã que você conhece e que está tão presente na Europa e que teve no seu passado este homem abnegado, que viveu numa gruta, mas começou a formar discípulos e discípulos, e homens aí sim, já verdadeiramente vocacionados, que queriam viver essa vida de oração e de trabalho e que transformaram as realidades bárbaras num mundo que parecia começar a entrar nas trevas depois da queda do Império Romano, mas um mundo no qual os homens foram aprendendo
a cultivar e a cultivar-se, e que foi gerando aos poucos toda a civilização cristã. Por isso devemos tanto e tanto a São Bento, tanto e tanto aos mosteiros beneditinos. Meus irmãos e minhas irmãs, São Bento operou grandes milagres. Podíamos ficar aqui, o livro de São Gregório Magno, se um dia tiverem possibilidade de ler, que fala do seu pai São Bento, vai citando um milagre atrás do outro. Por exemplo, daquele monge que estava a trabalhar e que as ferramentas entraram dentro d'água e, devido ao ferro, afundaram-se. Ele não estava a recuperar aquelas ferramentas e São Bento, através da oração, fez com que aquelas ferramentas voltassem por si mesmas, como se ficassem leves, a juntar-se ao cabo do instrumento de trabalho. Vê? Ou a história daquele monge que era demasiado trapalhão, que sempre derramava a água, não conseguia trazer água e que São Bento exorcizou com uma ou outra varada. Ainda tinham em mente aquilo que dizia a Escritura: pai que poupa a vara ao seu filho não é bom pai. Diz que aquele monge, depois do castigo, exorcizado assim, nunca mais deixou cair a vasilha da água ou partiu a vasilha da água. Bom, São Bento, que certa vez, ao ver uma pedra que se abatia num dos seus mosteiros, ele levantou os seus braços. De fato, o local dos mosteiros sempre é assim, em zonas de pedra, zonas de montanha, procuravam os altos, e vendo uma pedra que se abatia sobre o mosteiro, ele levantou os braços e disse: "Ferme o rupe, non damagiare figli mei", ou seja, segura-te aí, ó pedra, não caias sobre os meus filhos. Até hoje está ali nesse local, nesse mosteiro, se não me engano, em Monte Cassino, mas posso estar enganado. Está lá a estátua de São Bento, a imagem dele a fazer assim, e até hoje se pode contemplar aquela rocha que vai e que não cai, e até hoje está ali pendurada. E ficou mais uma história belíssima de São Bento, dentro daqueles fioretes, daquelas historinhas, daqueles pequenos milagres, daquele convívio, daqueles monges laboriosos e orantes que transformaram a nossa humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, passamos por esta nossa Europa, que tantas vezes se esquece das suas raízes cristãs, para que possa voltar a elas, que tenha em São Bento esse exemplo paternal de alguém que é um padroeiro da Europa, um pai para cada um de nós, da nossa civilização, da nossa cultura, que das nossas mentes não se apaguem as recordações daquilo que está nas nossas origens. Até ao próximo programa, se Deus quiser.